Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo o Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem está mais no Palmeiras, foi emprestado para um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. E Corinthians, Palmeiras e São Paulo devem estar bastante arrependidos de não terem contratado de graça Carlos Vinícius. Centroavante de 30 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem média de gols espetacular com a camisa do Grêmio. Só para refrescar sua memória, Carlos Vinícius estava livre do Fulham e foi oferecido para São Paulo, para Corinthians e para Palmeiras. Os três clubes entenderam que a pedida do staff do jogador era muito alta. Carlos Vinícius queria receber pouco mais de R$ 1 milhão por mês para que o negócio fosse fechado. O único que acreditou no potencial do Carlos Vinícius foi o Grêmio, que certamente está super contente com o centroavante. Repito, ele chegou sem custos à Arena Gremista, em troca de salário, direitos de imagem e luvas, pacote que gira na casa de R$ 1.200.000 por mês, candidatíssimo à artilharia do Campeonato Brasileiro de 2026. Hora de falar sobre o Palmeiras e uma perda dupla que pode acontecer. Dois argentinos do Verdão estão na mira do Atlético de Madrid. Flaco Lopes não é novidade. Na janela de janeiro, o Atlético de Madrid já havia tentado contratá-lo e ficou prometido uma conversa um pouco mais séria para o meio do ano. Acontece que a Rádio Marca, do jornal Marca lá na Espanha, afirma que Agustín Jai também entrou na mira do Atlético de Madrid. Isso porque Nahuel Molina, que joga como lateral do Atlético, recebeu proposta e deve ser negociado em julho. Importante registrar que, para o torcedor do Palmeiras, uma eventual saída do Agustín Jai acrescentaria ou mudaria muito pouco. Pelo contrário, lateral contratado a peso de ouro do São Lourenço, mas que nunca conseguiu vingar com a camisa do Palmeiras. Ele até pode pintar como novidade no duelo contra o São Paulo, isso porque o Kelvin não tem dado conta do recado. Mas ao contrário do Flaco Lopes, é alguém que não vingou. O Flaco, aí uma situação completamente diferente. Jogador que desde a chegada do Vitor Roque se encaixou muito bem nessa dupla de ataque, tem feito gols e chegou a ser convocado para a seleção argentina. Para negociar o Flaco, o Palmeiras vai pedir um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação. Inter de Milão está de olho em Diego Simeone. Depois de ser eliminado pelo Bodo Glimt nos playoffs da Champions, a equipe italiana, que lidera com folga o Calcio, pretende trocar de técnico. Está de olho no treinador mais bem pago no mundo, o técnico do Atlético de Madrid. Se o Simeone sair, muitas coisas devem mudar no Atlético de Madrid, mas a intenção de contratar o Flaco e o Jai não parte do Simeone, e sim de dirigentes da equipe espanhola. Saideira sobre o Verdão, Palmeiras quer um zagueiro, um camisa 5 e eventuais reposições para saídas na metade do ano. Cheguei a falar de Flaco Lopes e também de Giai, não dá para descartar que o Alan seja negociado, atacante na mira de vários clubes importantes. A saideira sobre o Verdão, 24.100 ingressos vendidos para Palmeiras e São Paulo. Você sabe, a Arena Barueri deve receber recorde de público nesse domingo, capacidade para 31 mil pessoas, só torcedores do Palmeiras para assistirem a semifinal do estadual. E Everton Cebolinha pode jogar no Palmeiras? Essa informação, que repercutiu como uma bomba nas redes sociais, agitou a torcedores do Palmeiras e também do Flamengo. Isso porque não é a primeira vez que o Palmeiras mira jogadores do grande rival. Aconteceu com o Bruno Henrique, com o Pedro e também com o Gabigol. Nos outros três casos, o Palmeiras não conseguiu avançar nessas contratações. O Pedro acabou ficando mesmo com proposta de 20 milhões de euros. A oferta foi recusada pela diretoria flamenguista. Já Gabigol esperou pelo fim do contrato e acabou se acertando com o Cruzeiro, onde foi receber 3,5 milhões de reais. O caso do Bruno Henrique, ele utilizou da proposta do Palmeiras para garantir um aumento salarial e a sua permanência na Gávea. Em relação a Cebolinha, depois da derrota para o Lanús, o atacante deixou bem claro que não fica no Fla para o próximo ano. Isso significa que ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. E o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, já havia sondado em janeiro. E a ideia é que esse pré-contrato seja assinado a partir de 1º de julho para que ele vire reforço
o Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2027. Com uma observação importante, se o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica, o Palmeiras pode contratá-lo a custo zero, sem ter de desembolsar qualquer centavo como pagamento para o rubro-negro. A saideira sobre Everton Cebolinha. Temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 1 assistência. O fato de não jogar como titular frequentemente é o que mais o incomoda. E você, torcedor do Palmeiras, gosta do Cebolinha? Acha que ele seria peça importante? Você, rubro-negro, se incomoda com o fato? Já use espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Você sabia que o Palmeiras tem um prejuízo de 1.600.000 reais em cada partida que faz na Arena Barueri? Esse levantamento é fruto de uma comparação entre os números de arrecadação do Palmeiras com o Allianz Parque em 2025 e com a Arena Barueri em 2026. Vale a lembrança de que o Palmeiras não joga em seu estádio desde 22 de novembro do ano passado, quando enfrentou o Fluminense. Desde então, o Allianz Parque passa por um processo de mudança do seu gramado. A expectativa é de que, se tudo der certo, o Palmeiras possa fazer uma segunda eventual partida final do Campeonato Paulista dentro do seu estádio. Caso contrário, o Palmeiras terá 4 meses sem poder jogar na sua arena. Em compensação, e durante esse período, o Palmeiras tem mandado seus jogos na Arena Barueri, estádio arrendado pela presidente Leila Pereira. E definitivamente o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri. A média de público no Allianz Parque no ano passado, por exemplo, foi de 33 mil pessoas por jogo. Na Arena Barueri, nesse ano, em 7 partidas, 15.663, menos da metade. Mas o que mais pega é a arrecadação. O Palmeiras fatura por partida no Allianz Parque, 1.700.000 reais livres de impostos. Você tem uma mínima ideia de qual a arrecadação na Arena Barueri? Nesses 7 jogos do ano, a média foi de 98 mil reais. Uma diferença de 1.600.000 para com o Allianz Parque. Na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vitória por 5-1 contra o Vitória na Arena Barueri, o Palmeiras chegou a pagar para jogar. Isso porque a receita com os ingressos não foi suficiente para cobrir as despesas. O Palmeiras precisou desembolsar 110 mil reais para fazer o jogo no estádio da Leila Pereira. Já no confronto muito legal contra o Fluminense, que terminou com um triunfo palmeirense 2-1, o Palmeiras praticamente ficou no 0-0. Isso porque as receitas cobriram toda a grana das despesas do estádio. Você curte a Arena Barueri? Prefere o Allianz Parque? Por que a Arena Barueri definitivamente não caiu no gosto do palmeirense? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Vai haver reforço no Verdão até terça-feira. O Palmeiras tem somente até 3 de março para registrar atletas que venham do exterior. E os grandes alvos palmeirenses não estão no Brasil. Nino, zagueiro do Zenit, Fabinho, volante do Al Ittihad, Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid. O Almada a gente pode descartar por completo. Nem o Almada, nem o Atlético de Madrid querem fazer negócio com o Verdão, beleza? O Fabinho também não será contratado até terça-feira em hipótese alguma. Titular absoluto, peça da confiança do Al Ittihad. Seu contrato na Arábia Saudita se encerra em junho e ele vai aguardar por propostas do exterior antes de definir se volta ao Brasil ou não. Nesse caso, o Palmeiras passa a ter chance a partir de julho. A situação do Nino é aquela em que o Palmeiras mais insistiu. Há um acordo fechado entre Palmeiras e o atleta. Salário, tempo de contrato, luva, falta o principal, o acordo com o Zenit. O clube russo tem deixado bem claro que só vai topar negociar o Nino a partir do fim da temporada europeia, ou seja, a partir de julho. Então, se tudo correr dentro da lógica, o Palmeiras não deve apresentar mais nenhum reforço até 3 de março. Vai sobrar uma última alternativa para o Verdão, de contratar alguém que tenha atuado nos campeonatos estaduais. Nesse caso, atletas que jogaram estaduais vão poder ser registrados por novos clubes no Brasil até 27 de março. Terça-feira se encerra a janela para atletas que vêm do exterior ou que não tenham disputado o estadual. Todos os demais casos de jogadores que estiveram nos estaduais podem ser registrados até 27 de março. Palmeiras, que só tem 2 contratações na temporada. Marlon Freitas, jogador ex-Botafogo, e John Arias, comprado do Wolverhampton. Enquanto isso, 6 atletas deixaram o Palmeiras de 2025 para 2026. A saideira sobre o Verdão: 15.700 ingressos vendidos de forma antecipada para Palmeiras e São Paulo domingo na Arena Barueri. O estádio tem capacidade para 31.452 torcedores. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.